Tá gravando, tá gravando? Oi, eu sou a Micaela, prof de UX Design do Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. E eu sou o Vitor, professor e coordenador do Técnico Integrado ao Ensino Médio. Sabe o que a gente tava fazendo aqui nesse celular agora? Compra online. E o que isso tem a ver com o episódio de hoje, Mica? Hoje a gente vai falar sobre tendências no varejo. Então, se tu quer entender um pouco mais sobre como é que a tecnologia e o comércio se relacionam, esse episódio é pra ti. Fica ligadinho com a gente que tu vai curtir. Solta a vinheta. Muito bem, então de volta aqui para o podcast Observatório, né? No último episódio a Manuela estava aqui falando sobre saúde e hoje eu volto para a gente poder conversar sobre tendências para o varejo, né? Um setor que é muito importante para o Brasil, para o mundo no geral, né? Mas no Brasil é um setor muito forte. Representa aí o varejo restrito 21% do nosso PIB e o varejo ampliado 26%, né? Para quem não tá ligado, o varejo é todos os produtos que a gente tá vendendo aí no comércio. Quando a gente fala de varejo restrito, a gente tá falando de produtos no geral, com exceção de automóveis e materiais de construção. E varejo ampliado, a gente tá falando de todos esses produtos, né? E aí um dado que eu acho muito, muito massa de apresentar é que 23% dos empregos gerados no país no último ano são empregos na área de varejo. E, no geral, é o primeiro emprego da galera, né? Então, quem é nosso aluno no Senac lá da aprendizagem, por exemplo, no geral, tá trabalhando no comércio. Então, é o primeiro emprego. Foi meu primeiro emprego, foi como jovem aprendiz e foi no comércio, né? Acho que tu também? Foi também. Então, representa pra muita galera essa primeira oportunidade, né? Então, é um setor super forte, assim. E aí, hoje, a gente tem dois caras muito especiais pra conversar com a gente sobre isso. Conta pra gente quem tá aí, Mica. Então, hoje tá aqui com a gente o Caetano Sete, que é sócio fundador da CID Digital, natural da Serra Gaúcha, vive em Porto Alegre há quase 9 anos, é administrador formado pela URGS, concluiu a sua graduação conduzindo uma pesquisa sobre a presença digital do varejo do estado do Rio Grande do Sul, é entusiasta das áreas de comunicação, vendas, marketing e marketing digital, trabalha diretamente com vendas há mais de 5 anos, contratou e liderou diretamente 5 equipes comerciais e na CID Digital auxiliou dezenas de empresários a desenvolver os seus processos comerciais do zero. A CID Digital foi uma das incubadas do Lab Fecomércio, nosso hub de inovação da Fecomércio. Bem-vindo, Caetano. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Meu primeiro podcast. Espero poder contribuir. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Espero que seja. E é simbólico, né? Porque a Fecomércio retomou as atividades na semana passada, né? Foi atingida pela enchente, como várias empresas do setor, inclusive de varejo. Então é simbólico de ter aqui. Muito obrigado, Caetano. Com certeza. A gente ainda não teve a oportunidade de ir lá. Mas semana que vem a gente com certeza vai, porque que lugar maravilhoso, hein? Tô com saudade. Ótimo, né? Lindo, né? E além do Caetano, a gente tem o Fabiano, que também é prata da casa, né? O Fabiano já foi nosso professor do Senac São Leopoldo, atua ainda na rede, né? E é nosso foi Head de E-Commerce e atualmente trabalha como coordenador de E-Commerce na Nova Era, né? Isso. Fabiano que é programador, já trabalhou aí com várias linguagens, vai poder nos contar um pouco mais com ERPs, tem uma experiência muito grande aí na área técnica e também como docente, né? Então, bem-vindo, Fabiano, muito obrigado. Eu que agradeço muito, né? E quero aproveitar também, parabenizar vocês aí pelo belo trabalho, não só no Senac, né? Mas, enfim, vocês têm trabalhado muito bem. Quando eu comecei lá, né, como docente de programação, lá no início, lá, né, com o Marcos, que agora retorna para São Leopoldo, que é um imenso gestor ali, a Nara, também, enfim, a Patrícia agora lá em Novo Hamburgo, né? Obrigado mesmo pela participação, pela minha participação, enfim, né, aí com vocês. Você tá aí pelo fruto do teu trabalho, né, Fabiano? Muito obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço. Tudo bom. Então tá, né? A gente quer falar de varejo e aí a pergunta que fica é por que vocês dois estão aqui para conversar com a gente, né? Então, Caetano, conta pra gente um pouco por que tu é o cara ideal para falar de tendência no varejo. Show de bola. Espero não me alongar demais. Vai lá. Mas, como foi dito, né? Eu me chamo Caetano e eu sou sócio da CID Digital. A CID Digital é uma assessoria de marketing e vendas que trabalha com vários modelos de negócio, mas principalmente o varejo, o comércio. E ela trabalha ajudando esses negócios a desenvolverem presença digital, que é um dos desafios para a transformação digital, que é o que muitas das empresas já começaram a fazer, né? Um dos objetivos menos complexos, que exige menos investimento, eu diria. Mas, enfim, ainda tem um caminho longo a percorrer e o que a gente espera é realmente ajudá-las a percorrer esse caminho com mais facilidade, com mais estratégia, digamos assim. Além disso, né, nós temos uma parceria muito legal com a Fecomércio, especialmente com o Hub de Inovação ali da Fecomércio,
E através dessa parceria eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso em alguns lugares, como por exemplo o Gramado Summit no início desse ano. A gente foi convidado por eles a palestrar no stand da FEComércio, justamente sobre presença digital no varejo. Eu conduzi uma pesquisa na minha graduação sobre a presença digital do micro e pequeno varejo aqui da nossa região, que enfim, é tão importante quanto, né, os grandes varejos e tem peculiaridades muito específicas que eu espero poder tratar aqui ao longo do episódio. Mas, enfim, em linhas gerais é isso. Espero poder falar muito sobre marketing, vendas, presença digital, redes sociais, mídias digitais, né? Como se achar no meio disso tudo, dentre as inúmeras opções, o que faz sentido para cada empresa e o que mais vocês, enfim, trouxerem pra gente. Tô cheio de perguntas já. Mas ó, antes de passar pro Fabiano, explica pra gente, só pra gente não perder esse link que tu acabou de falar, assim. O que é micro varejo, né? O que diferencia o micro varejo da grande varejo que a gente falou, assim? Boa. O foco da minha pesquisa foi micro e pequenas empresas, né? E daí tem alguns critérios para tu classificar essas empresas como tal, né? Tu pode classificar por faturamento, né? Ou por porte, né? Número de colaboradores. Eu não me lembro de cabeça agora a divisão de cada uma. Não é tão pequeno quanto a gente pensa. Acho que o faturamento anual máximo de uma pequena empresa, se eu estiver errando, me perdoe, mas acho que é 4,8 milhões, tá? Mas enfim, em linhas gerais, falando de uma forma mais simples, cara, é o varejo de bairro. É o comércio de bairro, assim, aquela lojinha que fica na esquina da tua casa, que vende às vezes um produto bem específico, que tem um atendimento bem personalizado, que com certeza tem necessidades e desafios muito diferentes de um grande varejo, né? De uma Renner da vida e por aí vai. E o meu foco foi tratar desse tipo de negócio. Muito massa. Bacana. A gente viu muitos movimentos na pandemia, né? Que fomentavam a compra dos pequenos negócios. Então, sim. Negócios locais, né? Porque a gente não podia, enfim, comprar de grandes lojas e não podia ir até as lojas. Então, teve muito esse movimento, né? Bacana. Então. E tu, Fabiano? Tu que é aí dos nossos, programador, que nem a gente, que nem eu, né, na verdade. Conta aí pra gente, por que tu tá aqui pra falar de tendência pro varejo? Também é uma longa história, né? Eu comecei trabalhando como gráfico, né? Na parte mais de acabamento mesmo. E aí, então, logo em seguida, eu já queria trabalhar no ar-condicionado, aquela coisinha relax. E comecei a estudar design gráfico. E aí comecei então a trabalhar nessa mesma gráfica, e isso era 1998, acreditem nisso. Muitos empresários iam, porque não tinha agências naquela época, então eles iam tipo, faz uma logomarca, faz, né? Cara, tu não conhece ninguém que faça sites? Eu tipo, não. E aí me deu um estalo, porque vários empresários começaram a me perguntar sobre isso, e aí então tipo, poxa, aí então, né? Comecei a estudar, então comecei lá com o Front Page da Microsoft, em 1997, E aí, desde então, fui me aperfeiçoando, comecei a estudar PHP, foi a primeira linguagem. Obviamente que já tinha, né, o HTML, eu já tinha um pouquinho de Photoshop, enfim. Naquela época era tudo muito novo, né? Pra vocês terem uma ideia, a internet era discada. Né? Então, e dali, então, comecei uma paixão. E aí fui estudando. E em virtude disso, né, eu brincava com muito Flash, que hoje é extinto, né? Da Adobe lá, não sei se vocês lembram, né? Alguém talvez aí lembre. O primeiro curso de web designer foi em Flash. Aí tinha o ActionScript, enfim, aí já foi me aprofundando um pouquinho mais. De lá, então, eu comecei a dar aula por acaso. Então, conheci um coordenador pedagógico da Microlins, e aí ele, cara, vamos dar aula? Vamos. E aí, desde então, comecei a dar aula, e aí eu lembro do Ademir, que foi docente, a lenda, né, do Senac ali, que ele tocou o início do projeto de informática dos cursos de informática do Senac, ele me convidou. Cara, vem pra cá, tu precisa dar aula com a gente. E aí começou. E, em paralelo nisso, nessa parte de docência que agora eu coloquei, veio também o desafio de qual área dentro da programação eu iria atuar. Então, comecei a mexer mesmo no Magento, que é código aberto. Então, aí comecei a futricar ali nele, tentar fazer alguns módulos, instalar. E aí, então, uma empresa, né, lá de Porto Alegre me convidou para ser gerente de e-commerce. E aí, então, começou essa vertente de lojas virtuais. Aí, então, acabei sempre dosando as duas, né? Então, sempre no e-commerce, então já são quase 15, talvez 16 anos, dosando os dois. Na parte da docência e na parte também do e-commerce como um todo. Que massa. E uma pergunta, assim, super técnica aqui, fugindo do roteiro, né? Tu desenvolve e-commerce há bastante tempo, né? E aí...
Tu já desenvolveu e-commerce em linguagem pura, assim, ou tu sempre usou... Não. Sempre usou Eu framework? tentei, né, o início, e a gente acaba observando que são muitas... né, Muitas camadas, né? Exatamente. Precisaria de uma equipe muito grande e tem a questão de segurança. Então, hoje em dia, né, eu indico sempre trabalhar com as plataformas que já estão, né, no mercado aí. E o que tu indica, assim, de plataforma? Depende mesmo, né? Hoje a gente tem a Vtex, por exemplo, que é né? E o principal é, né? Tá começando, de repente, uma Tray, né? Tá ali, né? Enfim, tem planos. E aí, conforme tu vai escalando, né? A parte de vendas, aí tu vai migrando conforme a tua necessidade. Muito bom, muito bom. E, Caetano, tu falou sobre presença digital, né? Que é a tua expertise, assim. Toda empresa, quando ela surge, ela tem que entrar nessa pira de presença digital, assim? Já é a primeira coisa que tem que ser pensada hoje em dia? Ou não, assim? A gente falava de lojinha de bairro, por exemplo, né? O boom do Brasil em varejo foi os 1,99, né? A gente tinha 1,99 de tudo quanto era coisa, assim. Vendia muita coisa nas ruas, nos bairros, assim. Esses caras, né, que sobreviveram até hoje, assim. Hoje já não custam mais 1,99, mas ainda são essas lojinhas de coisinhas, assim. Esses caras, eles precisam se preocupar com a presença digital, assim? Todo mundo tem que estar online hoje em dia para existir? Como é que é isso? Cara, boa pergunta. Eu acho que existe sim uma pira, assim, de tipo, cara, eu tenho que estar, eu tenho que fazer, tá todo mundo ali, eu não posso ficar para trás, né? Eu acho que não precisa ter essa ânsia, assim, em relação a esse movimento. Eu acho que as coisas podem ser um pouco mais dosadas e principalmente planejadas. Eu vejo muita gente usando as redes sociais tal qual o seu vizinho, mas sem entender de fato o que faz sentido para si. Então, eu sempre sempre digo que o jeito certo de começar é entendendo quem que é o teu público-alvo, o teu público comprador, né? E aí ser profundo em relação a isso. Então, quais são as características demográficas desse público, mas também quais são as características comportamentais desse público, quais são os hábitos de consumo dele, seus interesses, hobbies, que redes sociais que ele usa, como que ele usa essas redes sociais, né? Olhando um pouquinho para dentro, para o seu modelo de negócio. Pô, eu vendo um produto de necessidade, meu consumidor ele precisa daquilo, ou eu vendo um produto de desejo, ele quer aquilo, né? Às vezes até sem precisar. E cada uma das respostas que tu vai dando para essas perguntas vão te direcionando para um lado ou para outro, né? Por exemplo, se eu trabalho com vestuário e moda, muitas vezes eu tô falando de um produto de desejo. Cara, o teu consumidor ele não necessariamente precisa daquele tênis, mas ele quer porque, pô, é da hora, porque é da moda, porque ele tem que, sei lá, atualizar ali o seu guarda-roupa. Então, nesse caso, talvez faça muito mais sentido para ti estar num Instagram e até num TikTok, né, do que se preocupar tanto com o teu posicionamento em Google. Não que não seja importante, mas tu tá começando, às vezes tu tem que selecionar entre onde tu vai investir energia, né? E essas perguntas ali ajudam nesse sentido, assim. Agora, uma dica que fica é, cara, o Google Maps pro varejo, pro comércio, ele é sim muito importante, principalmente o de bairro, porque quando a gente está falando de alguns produtos específicos, as pessoas tendem a ir porque é mais perto delas. E é muito rápido fazer um perfil no Google Maps. Então fica essa dica. E usar as redes sociais para relacionamento. Principalmente Instagram e acompanhe o TikTok. Quem tem resistência, assim como eu tive durante muito tempo, pô, eu fui baixar TikTok esses dias, assim. Baixem porque ele tá vindo muito forte. O público mais jovem, ele já prefere o TikTok do que outras redes sociais. Então, fiquem de olho ali, porque pode contribuir bastante também, justamente para gerar esse relacionamento. Cara, eu sou muito, muito fã de TikTok. Assim. É verdade. Eu sou muito viciado em TikTok. Eu também. Eu tava pensando que eu sou da área de experiência do usuário, né? Então, quando a gente vai olhar para esse público, a gente vai desenhando personas, né? Então, a gente vai construindo quem são esses nossos potenciais clientes para poder pensar em estratégias para vender para eles, né? Então, tanto na parte de TI, mas também, né? Vem muito desse conceito do marketing para fazer essa venda adequada, né? E aí, pensando em venda, né, Fabiana, a gente consegue vender tudo online? O que tu acha, assim? A gente consegue, usando o e-commerce, dá para vender de tudo online? Quase tudo. Mas assim, quase tudo. Hoje, para vocês terem uma ideia, assim, é incrível. Tu entra agora no Mercado Livre e tu encontra pinha para vender. Né? Então, porque para nós aqui, que é do sul, né? Somos do sul aqui, então é comum para nós. Mas o pessoal lá, né, do norte, por exemplo, não tem. Então, hoje o pessoal junta ali 20 pinhas e vende a um valor e coloca lá. E vende. O Mercado Livre é muito bom para validar produto.
Porque tu tem ali, então, a quantidade de vendas, né? Ela mostra ali, e o que é a validação de produto. Quando a gente começa, então, a pensar em vendas online, a gente tem essas ferramentas de vender. Claro que tem a persona, obviamente, né? Mas o importante é tu conhecer já um pouco do produto. Então, né? Escolher o nicho. Então, tipo, vou vender né, o quê? Para quem? Né? E aí, então, hoje eu acredito que sim. Né? Eu já vendi até pedra. Olha aí. Eu consegui vender. Claro, né? São pedras especiais para colocar no vaso, enfim, auto-irrigável, né? Para fazer. Então tem toda uma colocação ali, mas vende-se pedra e até a parte de pinha é possível vender, sim. Tudo é como se vende, né? Exatamente. Como eu acho que essa é a estratégia, né? Cara, e tu falou do Mercado Livre, né? O Mercado Livre, ele é um marketplace. Isso, né? exatamente. Não é bem um e-commerce, assim. Tu consegue nos dizer a diferença desses dois termos? O marketplace, né? Então, o Mercado Livre até hoje ele é o que mais vende. Né? Então, o que seria? Seria um shopping, né? Então, tu vai ali e tu faz os anúncios do teu produto. Eles acabam tendo uma comissão para essa venda. O principal, a diferença, assim, a gente tem formas de fazer publicidade online e anunciar os teus produtos no marketplace também é uma. A diferença é pós-paga e pré-paga. Quando tu faz, por exemplo, na Meta, né, ou no Google, tu faz, então, um valor, tu né, paga ali um valor e ele vai te descontando conforme vai tendo os acessos e convertendo em vendas. Já o Marketplace, tu anuncia ele sem precisar dar um capital ali para ele. Mas quando vendeu, então ele fica com aquela comissão. E é muito importante, tem uma dica assim, que todo mundo que entra no Marketplace, ele acaba esquecendo de colocar um pouquinho a mais. Porque como ali vai tirar em torno de 20%, 18% de comissão, né? E aí, né, o empresário tem os impostos, né? Enfim, tem a embalagem. Tem N questões técnicas ali que às vezes é importante. Já trabalhei em muitas empresas que eles não tinham esse critério, por exemplo, para vender no Mercado Livre. E não é só o Mercado Livre que tem a Magalu, enfim. Lá na Nova Era, por exemplo, a gente tem nichado, que é a beleza na web. E agora, recentemente, a gente entrou na Época. Né? Agora a Época pertence à Magalu, né? Então eles estão meio que monopolizando os marketplaces, mas para começar é muito bom. A gente tem algumas dicas até de validação hoje, por exemplo, assim, uma coisa sensacional, tanto para consumidor que vai comprar, né? Hoje, antes, a gente tinha assim, aquela coisa de olhar a descrição do produto, mas o principal hoje é tu olhar o comentário daquele produto. Então, a experiência ela está ali exposta. Isso, né, a gente tem que ter o cuidado, tanto quem vai vender, né, anunciar os produtos, tanto quem vai comprar. Então, tu pega e observa ali, tipo, tu vai olhar ali, quero comprar, enfim, uma caneca. Aí tu olha as fotos maravilhosas, a descrição perfeita, aí tu chega nos comentários, tipo, é muito fina, enfim, quebra fácil, difícil de lavar, e aí tu pega aquela expertise e, opa, não vou nem comprar. Então, hoje os critérios para venda online tem essa questão, né, de avaliação do consumidor. Isso aí é fabuloso e se seguir bem, né, os passos ali é sucesso. Inclusive, tava pensando que a Shopee, por exemplo, bonifica o usuário pelo comentário após a compra, né? Incentivando que ele comente. Então, é uma prática já comum. E por vezes a gente entra em alguns sites e vai vendo que é aquele comentário padrão, assim, que parece que alguém copiou e colou. Então isso perde a credibilidade, né? Porque a gente fica... Exatamente. Esse é um cuidado, né? Porque no e-commerce, né, na loja virtual, por exemplo, a novaera.com.br ali, todo mundo pode colocar e, né? Enfim, tu não sabe quem está colocando ali. Exato. Já como tu tem um cadastro dentro, né, dos marketplaces, usar um artifício, por exemplo, de tu querer colocar, né, enfim, um comentário falso do produto é muito mais difícil, né? E aí tem aquela questão que tipo, é desmascarado e tem enfim, o marketplace ele acaba punindo. Né? Então, quem vende e faz esse tipo de prática aí é muito comum, tem que cuidar bastante. Sabe que um dos primeiros clientes da minha vida, assim, era um e-commerce. E ele pediu pra poder editar os comentários que os clientes faziam sobre os produtos. E aí ele falou, não tem como vocês implementarem um botão de editar pra gente poder alterar os comentários. E a gente ficou, tipo... totalmente antiético, assim, né? Sim, e beleza, né? Quando tá começando tua carreira, talvez tu aceite fazer algumas coisas absurdas, assim, né? Mas o convencimento que a gente fez pra ele foi, bom, a gente não vai fazer porque... Pensa que o cara vai lá no teu site, tu vai alterar o comentário dele, e depois ele vai lá no Reclame Aqui e vai lançar o comentário. Exatamente. Tu não vai ter esse poder de alterar, tu vai acabar escalando o teu problema, né? Exato. Melhor tu ter ali no teu site, no teu ambiente controlado, do que tu acabar escalando, assim. E é isso... Desculpa, vai lá. Vou fazer um comentário rápido aqui, mas a gente recebe às vezes alguns pedidos de ajuda, assim, de alguns clientes.
fizeram um comentário não tão positivo aqui no meu Google Maps, por exemplo, no meu Google Negócio, que é o perfil ali do Google Maps. O que eu faço? Tem como excluir? A gente fala, não exclui. Responde e resolve o problema daquela pessoa. Tu vai ganhar muito mais força do que caso não tivesse tido aquele comentário, sabe? Então, acho que às vezes tem uma oportunidade aí. Credibilidade, né? Passa muito a credibilidade. Mesmo, Exato. Né? A gente sabe que sempre vai ter problemas. Isso faz parte, né? Uma operação muito grande, quanto maior a operação, ou seja, maior as vendas, que é né, o que todos querem, maior são, que a gente chama na Nova Era de BO. Né? Então, isso acontece. Nós somos humanos, então botou uma etiqueta sem querer na outra, então, tipo, um vai receber uma coisa e outra, né? Geralmente, quem recebe o iPhone nunca responde, nem reclama, né? Tipo, por acaso tu não recebeu um iPhone? Não. Já o outro que recebeu, né? O tijolo. Aí ele já abre a boca. Mas o Reclame Aqui é uma plataforma bem interessante para reputação, né? Pra gente mensurar. E eu sempre olho se as empresas respondem. Então, antes de contratar um serviço, eu olho se tem situações resolvidas. É uma das métricas que fica em destaque, né? Exato. Se tem reclamação, tudo bem, as pessoas reclamam. Agora, se tem resposta, se tem essa tentativa deles resolverem a situação. E ele é um indicador muito bom, porque hoje o que movimenta bastante o marketplace, né, em vendas? Claro, o valor que eles investem em publicidade online é estrondoso, mas a questão da segurança, porque tu paga, né, mas quem tá te vendendo não recebe enquanto tu não der o ok. Então tu vai receber em casa, tu vai abrir, né, deu ok, aí sim que é liberado o valor para o comerciante ali que está anunciando, né? Então, por isso que as pessoas hoje consomem mais Mercado Livre, Shopee, enfim, e já no e-commerce tem isso, o golpe, né? E aí o Reclame Aqui é um indicador. Então, tipo assim, vai lá no finalzinho da página, vê se tem o Reclame Aqui, se não tiver, coloca o CNPJ que está colocando ali, isso também não é uma questão de segurança. Porque eles acabam pegando o CNPJ de uma outra empresa e colocando ali, né? Mas ter sempre o pé atrás. Aquela dica é fabulosa, né? Não tem produto muito barato. Então, tipo, tem que desconfiar. O golpe sempre cai assim, né? Então, um produto de R$1.000 o cara tá vendendo a 400. Tem que estranho. desconfiar. Eu não sei se vocês já viram, e eu tô comentando porque eu acho um absurdo, assim, mas tá nas redes sociais, ali na internet, aí tu recebe um anúncio de algum famoso vendendo alguma coisa a um preço muito baixo, só que na verdade não é a pessoa de fato, é uma inteligência artificial simulando o rosto e a voz da pessoa, vendendo, sei lá, uma caixa de ferramentas a R$20. Exatamente. E eles nunca entregam. Isso. E daí tu vai reclamar, só que tu não sabe quem que tá por trás daquilo. Tu não pode responsabilizar a pessoa, né? É tudo, quem tu falou, tudo falso, informação roubada de outros lugares. Exatamente. Cara, é uma loucura. E isso acaba fortalecendo os marketplaces. Porque tem bastante, mais renome e segurança, não é verdade? Exatamente. Falando em IA, assim, não falando necessariamente disso, que é uma prática completamente criminosa, né? Mas falando sobre o uso da IA, assim, no que é legal, assim. Eu sinto que várias empresas, elas tendem, por exemplo, a pular o teu serviço, por exemplo, para ir direto para uma IA, né? Usa a IA para pensar numa estratégia de venda e etc. O que acaba gerando sempre coisas muito padrão, assim. Então, tu não acaba pensando especificamente no negócio daquela pessoa, assim, né? E eu pensei a mesma coisa também sobre trends, assim. Eu fico vendo o TikTok, né? Daí, quando tem as trends de dancinha, assim, que aí vai aparecendo as palavras, as empresas fazem, assim, esse tipo de trend e sem pensar muito se aquilo faz sentido pro público-alvo dela ou não, assim. Esse tipo de comportamento padrão, né? Tipo, seja o de usar IA pra gerar os mesmos roteiros de vídeo, o mesmo roteiro de conteúdo, ou gravar trends do TikTok, que vai ser mais um vídeo no meio de um balaio, assim. Faz sentido viralizar por viralizar? Faz sentido usar ferramentas que acelerem o trabalho nesse sentido, assim? Boa. Com certeza, não. Assim, eu acho que faz muito sentido a gente usar IA para várias funções do nosso dia a dia. Até porque realmente elas facilitam muito o nosso trabalho, elas aumentam muito a nossa produtividade, a gente usa também. A questão é tu saber usar da forma correta, assim, não usar ela para substituir uma função, mas para aumentar a produtividade daquela função. Por exemplo, uma atividade criativa, né? Eu vou produzir um vídeo para anunciar o meu produto novo, meu novo lançamento. Cara, faz sentido tu terceirizar toda a criação para uma inteligência artificial ou não? Faz sentido tu usar ela para otimizar a tua produtividade, mas ter um olhar bem crítico assim sobre o que tá te entregando e se isso vai fazer sentido para ti. Eu já cansei de ver vídeos virais que não vendem de fato, né? Porque, que nem tu falou, viralizar por viralizar não faz sentido. Tu tem que ter um objetivo muito claro, e se teu objetivo é vender,
né? Tem métricas além, né, de visualização, engajamento e por aí vai. Tu tem que vir com a comunicação correta e ter a estratégia correta também. E acho que isso para tudo, assim, não só para essa parte criativa, mas, cara, acho que faz sentido usar, vamos usar, que ela tá cada vez mais imersa no nosso dia a dia. Até não sei se vocês viram, mas o WhatsApp, ele lançou agora uma inteligência artificial, então tu pode conversar com ela, tirar várias dúvidas sobre várias coisas, pedir para ela te gerar imagens. Esse dia eu pedi para me gerar uma imagem, nem lembro qual era o contexto, mas era de uma moça, assim, e ficou meio zoada, assim. Acho que ela tá em desenvolvimento ainda, mas, pô, achei muito legal, assim, poder gerar uma imagem com o WhatsApp, né? Mas, de novo, tem que ter muito critério para entender qual que entrega que aquilo tá te dando, e eu não usaria nunca para substituir uma função, mas sim para agregar, sabe? Tem que ter sempre ali o pensamento crítico e a personalização por trás. Não fazer só o que todo mundo tá fazendo porque sim, mas fazer aquilo que faz sentido. Uma utilidade que talvez a inteligência artificial possa trazer é tu comparando 2 vídeos, né? Então, tu trazer o roteiro de um viralizou, um outro viralizou dentro do teu nicho, e aí tu fazer perguntas, né? O que eu poderia, né? Porque ele já tem 2 vídeos já, né, consolidados. Então, daí eu coloco o roteiro, né, entre os 2 ali, ó, né? Coloco o prompt direitinho, ele vai e ele me dá uma ideia. Claro que aquilo que a gente sempre está vendo hoje, ela é uma ideia, mas é uma ideia que às vezes, né, sai um pouquinho do contexto humano. Então a gente faz a nossa correção em cima disso. Né? Então tem várias coisas, mas a automação hoje em dia, a parte da IA tem sido sensacional. Isso que eu ia te perguntar agora, assim, pensando em IA integrada a e-commerce, faz sentido usar assim? Muito, muito, muito. Por exemplo, toda a parte, dá um exemplo assim, bem, coisas que a gente fazia um tempo atrás, né? Selecionar imagens, né? Então, tu vai ali, pede para ela já gera um scriptzinho em Python, tu já pega, ela já pega e já faz. Né? Então, hoje facilita muito. A parte de palavras-chave, a gente tem... Hoje, as palavras-chave, a gente utiliza elas dentro da plataforma, certo? Então, ou seja, é aquilo que o cliente vai digitar, né, para encontrar o produto dentro da plataforma. Então, isso a gente trabalha, são 15 mil SKUs, ou seja, 15 mil produtos dentro da loja virtual. E a gente está lapidando isso ainda até hoje. Porque, por exemplo, aquela palavra, né, bergamota, para nós é bergamota, tangerina e mexerica. São regiões, né, que falam... Então, se alguém entrar ali e botar mexerica, poxa, eu não botei mexerica nesse produto que é a bergamota, né, para nós, na tangerina, então ele não vai encontrar. E a inteligência artificial, ela consegue, então, nos ajudar nisso. A outra parte também é a parte de descrição do produto, mas sempre com uma supervisão humana. A gente não está colocando, a gente não conseguiu ainda chegar ao ponto, né? Até porque a gente está usando, né, de graça, né? Não chegamos a pagar, mas quem sabe apaga, consiga isso. Né? E tem aquela questão também de usar uma inteligência artificial, né, que tu tem um banco de dados, né, onde tu possa ter um banco de dados confiável, né, para juntar aquilo. Então, há um desafio ainda até humano nisso, de criar esse banco de dados, né, de uma certa integridade que tu possa confiar para daí, então, poder utilizar para, por exemplo, a questão de produtos ali, para não fazer uma cacaca ali, o cara vai olhar, tipo, o que ele está falando, né? E aí acontece de, né, dar o problema. Gente, o papo tá muito bom. Mas a gente vai para o nosso primeiro quadro, que é o Me Ajuda Sor, onde a gente traz uma dúvida de um dos nossos estudantes. E como a Nova Era é nossa super parceira dentro do programa Jovem Aprendiz, nada mais justo, né, do que trazer um jovem, então, para fazer esse questionamento para vocês. Então, a Laura vai fazer a pergunta para vocês. Oi, meu nome é Laura de Oliveira, eu sou aluna da aprendizagem e a minha pergunta é, para quem está começando agora no mercado de trabalho, quais tendências são importantes da gente acompanhar? Quais tendências, então, é importante a Laura acompanhar para ficar por dentro das áreas do comércio? Olha, eu acho que, mais especificamente, né, falando sobre e-commerce, o que ajuda bastante, eu tenho lá um estagiário, eu chamo ele de Aspira, né, o Arthur, ele me auxilia bastante na parte de cadastro. Né? Ele faz um refino, porque quando a gente coloca os produtos dentro do marketplace, eles acabam dando alguns problemas. Título que não foi aceito, enfim. Hoje, o que eu colocaria seria assim, se aprofundar nos estudos HTML, CSS. Isso parece clichê, mas ajuda bastante no início. E programação também, então estudar. E também, muitos vão dizer que eu estou falando hoje, né? Principalmente os programadores, né? Excel.
Excel é uma ferramenta que a gente utiliza bastante lá, né? Porque ele facilita, né? Principalmente se vocês terem uma ideia, assim, ó, às vezes são 4 SKUs no mesmo produto e cada um pega um SKU diferente. Então, eu tenho um SKU lá dentro do meu RP, aí depois ele passa para a plataforma e depois ele vai para a Plug2, que é um hub que conecta todos os marketplaces que a gente utiliza, e cada marketplace ele pega um SKU diferente. Ô Fabiano, só para a gente usar do lado do professor, o que é um SKU? O SKU seria o código do produto. O código do produto. Isso, exatamente. Isso. A gente fala aquela linguagem. Obrigado pela... Né? É o código de produto. Então, o código de produto, ele altera várias vezes. Claro que a gente tem o código de barras que nos ajuda bastante. Mas aí, o que eu faço para unir esses e saber qual a linguagem, né? Ou seja, qual o produto que eu estou falando em qual dos canais é dentro do Excel. Então, eu puxo ali dentro da planilha, aquela formulazinha para que ver. E até, né, o Excel ajuda muito na programação. Porque tu enxerga primeiro as fórmulas como script, né? Ou seja, comandos ali que tu vai colocando. A visão que tu tem ali também dele, do Excel, tu tem ela como um banco de dados. Né? Tem um pouquinho também disso, então ajuda na parte do SQL. Eu acho que se aprofundar bastante. Então, para quem está começando, eu acho que né, estudar bastante, um pouquinho de programação, né? Colocando um pouquinho de Excel, para entrar no mercado de trabalho de e-commerce em específico, isso traz um diferencial muito grande. Porque aí já vai entrar ali, porque geralmente hoje, infelizmente, a grande maioria entra na parte da logística, que é a parte mais braçal, né? E para pegar essa parte, precisa um pouquinho de expertise. Claro que lá, até dentro da nova era, a gente puxa o pessoal lá de estoque, enfim, né? Que tem um pouquinho de interesse dentro disso. Então, tem também a parte de interesse. Design gráfico também, Photoshop, isso ajuda bastante, edição de imagens, né? Enfim, hoje vídeo também. Então, tem essa parte de tecnologia super importante. Ter um pouquinho disso no início, né, ajuda bastante. E hoje tem ela na palma da mão, né? Então, tipo, né, não precisa estudar. Estudar é ótimo, né? É excelente. Tu vai ali, pega, aprende e depois buscar atrás. O TikTok ele é muito bom porque são vídeos curtos e traz uma dica E muitos boa. alunos são empreendedores também. Além de estar estudando com a gente, também empreendem. Tem uma lojinha no Instagram, divulgam, né, para os colegas lá dentro da escola. Então, eles já têm essa natureza ali, né? Eles já são... Ajuda, Vitor. Empreendedores? Empreendedores. Eles são estimulados. Era essa palavra que eu não lembrava. Estimulados a pensar essas estratégias, né? Para vender, para se posicionar. Então, bem bacana, assim. E pra ti, Caetano? O que você acha que a Laura tem que ficar ligada aí de... Boa. Eu concordo em muito do que o Fabiano trouxe. Não que seja o meu conhecimento, não que eu domine isso, mas eu acho que programação é uma habilidade que é muito valorizada hoje em qualquer mercado. Então, acho que vale ter pelo menos um conhecimento básico, né? Quanto mais profundo, melhor. Além de programação, eu vejo como uma habilidade muito, muito valorizada também, não só Excel como BI, saber tratar né, gerar uma base de dados e tratar essa base de dados para recolher boas informações. Eu vejo que isso é uma habilidade também muito reconhecida, muito valorizada financeiramente, inclusive, né? No comércio, puxando agora um pouco para o meu lado, eu acho que entender de negócio e estratégia de venda também faz muito sentido. Então, ter algum conhecimento sobre marketing é legal. E falando também em termos de carreira, fugindo um pouco da curva, mas eu acho que é uma habilidade bem importante também, que vai ajudar a Laura e outras pessoas, não só agora, como no futuro também, é comunicação. É tu saber se expressar, né? E isso não é só dom, né? Tem técnica também para isso. Até tu mencionou, né? Eu gosto bastante de comunicação. Cheguei a estudar, ler livros, participar de algumas palestras sobre, porque, enfim, me ajuda demais. Não só no dia a dia do meu trabalho, né? Que eu tô à frente da área de vendas ali da CID, mas em outras coisas também. Já me ajudou no passado em entrevistas de emprego, inclusive. Então, acho que fica essa dica. Muito bom, vou aproveitar aqui o gancho, porque tudo isso que os meninos falaram, a gente tem lá no Senac enquanto produto, né, enquanto curso, assim. Então, quer aprender a programar, a gente tem curso que vai te ensinar a programar. O TDS, né, o nosso carro-chefe aí na área de tecnologia, vai nos ensinar coisas como experiência do usuário, desenvolvimento e etc, né? O próprio ensino médio também, com técnico integrado, também vai nos ensinar e vai nos preparar para o mercado, assim. E aí, falando de dicção oratória, idiomas, gestão, a gente tá cobrindo tudo aí. Então, quem tem interesse em entrar na área,
fica de olho aí no portfólio do Senac São Leopoldo, ou enfim, de qualquer outro Senac, que vocês vão encontrar cursos para ajudar. E é muito importante. Hoje, essa parte de tecnologia com a inteligência artificial aí, que é uma dica boa, é estudar programação. Python é uma linguagem hoje que, por exemplo, eu uso bastante, né? JavaScript também, né? A gente colocou ali, a gente tem o CMS, né? Que é nada mais do que a edição, né? Do conteúdo que está ali. Então, a gente utiliza ele dentro do e-commerce, né? E isso ajuda muito, porque vai entrar ali, tu já está com um pouquinho de expertise em virtude de ter esse estudo. Muito bom, gente. Acho que foram dicas valiosíssimas. Aí a Laura vai sair bem melhor aqui desse episódio. Com certeza. E aí, a gente conversou de uma coisa previamente, né? Que eu queria trazer aqui para esse papo agora, gravado aqui frente às câmeras. Que é, na pandemia a gente viu um super boom das vendas online, né? Então aí a galera que trabalhava com e-commerce, né? Tava ouvindo ontem um relato de um cara de uma empresa falando que ele precisou correr, assim, para colocar a empresa dele online e colocar o e-commerce, assim, sem conseguir testar várias coisas, e foi descobrindo no processo, assim, né? Que servidor precisava, quantos clientes ia ter. Porque na pandemia o modo de consumir mudou muito, né? Não tinha como sair de casa. Então as pessoas começaram a consumir muito, assim, na pandemia de maneira online. O que a gente vê hoje é uma tendência meio que de voltar pro presencial, assim, mas não completamente, né? A gente tem os e-commerces hoje com retirada em loja, por exemplo, né? Então, e surge o termo que é o omnichannel, né? A gente tá vendendo em mais de um canal. Isso significa que daqui a pouco a gente vai estar com o shopping lotado de novo e vai parar de comprar online? O que vocês acham que tá acontecendo, assim? Boa. Eu acho que faz alguns anos já que os hábitos de consumo estão mudando bastante, principalmente por causa disso aqui, do telefone e das redes sociais. A gente se comunica muito, né? E a experiência de um, que a gente estava falando antes, a experiência de um acaba impactando a experiência de outro. Então hoje a possibilidade de eu, antes de comprar um produto, ler um comentário sobre a experiência de outra pessoa, cara, muda muito como eu vou consumir. E a pandemia deu uma acelerada nisso, realmente foi muito gritante, porque a gente ficou sem outra opção, tá? Eu acho sim que tá tendo uma retomada pro presencial, mas não acho que vai voltar a ser o que já foi, assim. Eu acho que muita gente vai sim voltar a comprar presencial, porque prefere aquela experiência, o toque físico, o provar, o experimentar, mas tem gente que já prefere o comodismo de comprar online e ter entrega em sua casa. Então, quem conseguir integrar esses dois universos vai realmente sair na frente, né? E é o omnichannel. Tu conseguir possibilitar para a pessoa uma experiência completa é realmente o melhor hoje em dia. E colocando só para explicar o omnichannel, então, Boa. Né? Por exemplo, lá, né, na Nova Era a gente tem esse projeto, a gente hoje não tem, a gente tem todas as lojas a gente faz retire, mas a gente não integra o estoque. Então, o omnichannel, ele obrigatoriamente ele tem que integrar o estoque de todas as lojas dentro do e-commerce. Então, hoje, por exemplo, tu entrou no e-commerce, ele pediu o teu CEP, ele está pedindo sabendo a tua localização. No momento que tu entra com a tua localização, ele então vai pegar o estoque das lojas próximas a ti. E aí, então, o teu pedido vai chegar mais rápido. Ou o retire também, porque a gente tem entrega de motoboy também. Então, isso é a grande sacada do omnichannel, né? E dentro da questão, a pandemia com certeza avançou no mínimo 5 anos para esse processo, né? O iFood, por exemplo, né? A gente, enfim, até uma questão que é de chamar a atenção, motoboy, né? Vendas de moto, isso tudo favoreceu. Porque então, da noite para o dia, a gente teve que, né, ficar afastados, né? E não podia ir para o mercado, né? Quiser até poder, podia, né? Mas era aquele risco, né? Exatamente. Isso avançou bastante. Mas, assim, o movimento eu ainda acredito que vai ainda avançar ainda mais para o online, né? A Meta, por exemplo, né, dentro do próprio Instagram, do WhatsApp, eles estão investindo em peso para fazer vendas dentro do WhatsApp. E hoje acontece muito isso, né? Exatamente. E eles estão querendo investir cada vez mais. A Renner, por exemplo, né, foi uma que teve um boom assim, gigantesco em vendas pelo WhatsApp. E eu fico pensando assim no meu modelo de consumo, e eu acho que cada pessoa vai descobrindo como ela vai querer comprar, né? Então eu pesquiso muito antes na internet, eu vou para vários canais, aí depois eu vou numa loja, talvez testo, experimento o produto, e depois eu pesquiso na internet para ver se tá mais barato. Então a gente vai justamente utilizando todos os canais
porque favorece, né, a compra mais barata, que muitas Exatamente. vezes é a prioridade. E eu já Mas- vou dar a dica que eu já dei. Né? Faz lá. Vai nos comentários dos produtos. Encontra o produto ali, fica a dica, vai nos comentários. E aí entra aquela importância grande, né, de quem tem um e-commerce, de quem anuncia esses produtos, de cada vez mais respeitar o cliente. Né? É Então isso isso aí. aí é uma chave, assim, ó, Eu vou ter que comprar, então, na nova era no e-commerce, porque eu compro sempre na loja. Pra já sair com os meus produtos na hora. Ai, quem tiver aí também, ó, entra lá no saque lá, diz que tá assistindo, vai ganhar desconto. Tá? Olha aí, cupom muito de bem, desconto do muito podcast. Só que falar, viu o podcast ali, Fabiano 10. Fabiano 10. Isso. Bacana. Eu tava ontem dando uma lida aí sobre o Omnichannel, né? E aí, um dos critérios que não é seguido no Brasil, assim, pra de fato ser um Omnichannel é a ideia de que a experiência seja a mesma no presencial e no online, no sentido, inclusive, de preço, né? Só que é uma coisa que a gente não vê, né? No geral, assim, as empresas fazem promoção, como, por exemplo, compra no app que tá mais barato de comprar presencial. Verdade. Só que isso não é uma experiência, pensando no critério do Omnichannel, de real, assim, de multicanal, né? É uma experiência completamente diferente, só pagar mais barato num produto online do que presencial. E claro que a gente sabe de todas as questões e limitações, né? Tem do uma presencial. explicação pra isso. Tem o gasto Sim. do aluguel, tem, enfim, N questões, né, no presencial que online não tem, assim. Mas como vai fugir do que é o pensado, né, no embrião lá do que é o Hoje Omnichannel, né? Hoje, grande maioria das lojas tem o preço diferenciado. E a Nova Era, por exemplo, a gente tem o mesmo preço da loja, o mesmo do Olha aí, e-commerce. Nova Era entregando o Omnichannel raiz. A gente Muito faz- bem. mas é uma briga muito grande, né? Em virtude de que eu não sei qual movimento que vai ter, né? A tendência é que o e-commerce se torne mais barato que as lojas. Sim. Mas aí é uma estratégia que a empresa, enfim, tem que tomar. Adotar. Né? Exatamente. Vamos pra hora da avaliação, então, Vitor. Bora. Isso aqui é uma escola, né? Uma escola, então vocês serão avaliados agora. Eu e Micaela, a gente aqui, além de grandes apresentadores de podcast, a gente é professor originalmente, né? Somos. Então, agora, Fabiano também é professor, então tu te deu mal, Caetano. Tô... Tá fora. Mas daqui a pouco tá aí com nós também. Vamos lançar aí um curso pro Caetano Olha atuar. aí, eu topo. Então, a gente vai fazer hoje com vocês uma avaliação que vai consistir no seguinte. A gente vai apresentar para vocês cenários de empresas e aí vocês vão precisar pensar numa estratégia para salvar esse negócio no mundo digital. Então, vocês vão precisar trazer esse negócio aí para o mundo digital, pensar fora da caixa agora. A gente sempre fala para os alunos, né? Vamos pensar fora da caixa. Agora vocês vão pensar fora da caixa. E aí vocês vão precisar nos apresentar, então, uma solução, seja tecnológica no sentido de e-commerce, ou seja uma outra estratégia aí de venda para essas empresas. Mica, conta pra gente aí a primeira situação. Vamos para a primeira missão, então. Uma loja especializada em produtos para alienígenas que quer atrair mais clientes humanos. A loja vende produtos intergalácticos, tipo comida espacial e acessórios para quem quer se comunicar com ETs. Qual seria a estratégia de marketing de vocês para conquistar o público da Terra? Então, nossa empresa ela já tem um público consolidado, só que não é o público de Terrax. Entendi. E agora eles querem expandir o negócio deles aqui pra Terra, né? E aí, qual a estratégia de vocês? Um nome, né? Um bom Desafiador, nome, começa, né? Acho que eu colocaria as regras que a gente tem, né? Que seria isso, pensar num nome curto, né? Tentar ver lá no registro.br se tem o .com.br, né? Aí depois pensar numa plataforma, porque é muito importante, mesmo que tu venda só pela rede social, né? É importante ter, né? Que ali tu vai colocar os produtos e acredito que seria isso, botar, né? Um marketing bem grande nessa área aí, tu domina Sim. bem, né? Mas eu acho que começaria nisso, né? Tudo começa pelo registro do domínio. Exatamente. Entendi. Claro, né? Vai colocar ali, né? Tipo, né? Eu buscaria os terraplanistas, né? Como clientes. Acho que essa persona caberia mais, né? E por aí, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. Achei um desafio bem curioso, não estava esperando. Mas acho que o primeiro passo realmente é construir uma identidade que faça sentido, assim. Então, enfim, não sei exatamente como que os alienígenas se comunicam, né? Mas talvez seja uma comunicação diferente da nossa. Então, que eles consigam criar ali uma identidade, um branding ali, que inclui também o domínio, que faça sentido aqui para os terráqueos, né? Então, para isso é necessário pesquisa, que eles, enfim, entrevistem aí alguns terráqueos, não sei em qual língua, para entender de fato o que eles esperam e por que eles consumiriam esse produto.
para poder criar esse branding e daí é colocar na rua, né? Começar a divulgar e daí eu usaria as redes sociais que a gente tem aqui no Brasil hoje. No mundo hoje, no planeta Terra, tenho certeza que eles vão se surpreender aí com as possibilidades. Aqui vai vender mais que sushi, com certeza. Com certeza. Eu acho que dá pra usar da criatividade, da curiosidade, na verdade, né? Sim. Pra gente conhecer sobre a vida além daqui. Então, Exato, é verdade. esse que é assim que a gente não sabe como é. Desde que o mundo é mundo, a gente se pergunta se tem vida fora da Terra, né? Então, Exato, então se eles ia dar pra começassem usar como uma estratégia. lançar um vlog um dia no espaço. Eu tive uma ideia agora, tem filmes de extraterrestres famosíssimos que tem fãs. É verdade. Coloca uma inserção dentro de uma sessão de cinema num desses filmes, vai bombar demais. Chama o ET de Varginha pra ser influencer, né? Perfeito. Gravar 3 stories falando sobre a loja. E a ideia não é ruim não, hein? Daqui a pouco vão roubar, hein? Daqui a pouco porque vocês estão nos ouvindo aí. Umas comidas meio estranhas ali, dizendo que são os alienígenas, né? Porque Poder o público... se comunicar com um alienígena ia... Vender Primeiro muito. que ia ser uma revelação e segundo que quem não ia querer, eu ia querer agora. Esse podcast aqui é disponível em todos os países do planeta Terra e também fora dele. Os ETs estão nos assistindo agora com certeza e vão Nos vão pegando nos pela ouvir. Terra plana, tá? Aquilo foi só né? Para que a gente pensasse um pouquinho melhor se realmente é esférico ou é plana. Né? Então, nos releve. Vamos lá, a gente tem uma segunda situação, essa um pouco mais terráquea pra vocês. Ok. É, isso aí. Voltamos. Que é o seguinte, voltamos aqui, aterrissamos na Terra. A gente tem uma livraria que só vende livros que ainda não foram escritos. Então, o cliente entra, né, não sei onde, mas ele descreve o livro dos sonhos dele e a loja vai escrever esse livro para ele. Então, como é que a gente pode tornar essa experiência literária possível digitalmente falando, assim? O que vocês pensariam de estratégia para uma loja que vende livros que não existem? Torná-la possível? Como assim tu diz? Em termos de negócio mesmo? Em termos de negócio, em termos de estratégia, em termos de lucratividade. Essas perguntas estão muito criativas. Se é que eu entendi a pergunta, né? Eu acho que a gente pode contar com a inteligência artificial nesse sentido, não para produzir o livro, né, pela loja, mas para ajudar a que, enfim, quem quer que seja o escritor dessa loja consiga se comunicar dentro da expectativa desse cliente. Porque tu traduzir o sonho de alguém deve ser algo bem complicado, né? Mas eu acho que poderia ter uma... me ajuda aí depois. Poderia ter uma loja virtual, né? Que a pessoa pudesse fazer a sua compra, né? Já deixando claro ali qual que é o seu pedido. Escrevendo ali, enfim, qual que é o sonho dela, algumas características ali dentro desse sonho, o enredo, o protagonista, o antagonista dessa história, e daí essa informação ia direto para uma inteligência artificial para que ela produzisse o esboço desse livro, digamos assim. E daí vai depois o escritor ali, né, com todas as suas qualidades, fazer o refino e entregar esse livro. Eu acho que seria uma forma também de conseguir entregar o livro em um tempo curto, né? Com certeza. Não sei, a pergunta era nesse sentido? É, nesse sentido, Não, legal. Hoje já tem, né? Então, e também seria cobrado por páginas, né? Então, tu pode fazer um pacote, Boa 10 ideia, páginas, legal. 50 páginas. Você decide conforme- quantas páginas exatamente, quer. que se tu quer uma capa, né? É verdade. Personalizada, colocando... A ideia não é ruim, não, hein? Não é ruim, né? Não é, não. Será que nasce aqui hoje a nossa... Não, a Amazon tem a primeira tudo, livraria né? de livros que não existem? É. Ou a primeira loja Tu intergaláctica? coloca ali, né? Um e- pouco da tua história, isso... Né? Já Hoje vai incubar. muitos fazem isso, né? Os livros digitais, né? A partir disso, né? E botam lá na Amazon para vender. Né? Ah, boa. E em termos de estratégia de promoção e de venda, eu focaria muito na exclusividade, porque em nenhuma outra loja a pessoa teria um livro que reproduzisse E o outro seu detalhe sonho. também, que ele Então, pode uma experiência revender, né? diferente. A gente pode, dentro do e-commerce, ele olha, Pode ser, pode tá ser. lançado ali, né? Tu quer comprar o livro, ele já, né? Já Os paga caras um são- pouquinho do que Os caras são investiu. muito estrategistas, pensaram em tudo. Não, Muito bom. o contexto que ajudou. Foi bem Muito criativo. bom. Acho que eles estão aprovados, né, Mica? Estão aprovados. Acho que vocês foram Aí. aprovados na hora da avaliação. Parabéns, passaram de ano. Tava nervoso, viu? Confesso. Muito bom, gente. Tô muito feliz com a conversa, assim. Acho que tá fluindo legal, assim. Eu fico com uma questão. Antes o Caetano falava sobre... Eu aprendi sobre o TikTok, né? Sobre as redes, etc. E aí tem esse boom enorme aí do Get Ready With Me, né? Que é essa ideia da galera ficar vendendo, mostrando as roupas antes de colocar e etc, né?
E aí eu fico pensando, como é que a gente explica isso pra uma pessoa que já tá no físico, né? E ela precisa migrar pro digital, e aí eu preciso convencer essa pessoa, por exemplo, mandar roupas pra um influencer. Ou, não, hoje a gente vai ter que gravar um vídeo de uma dancinha aí pra postar na tua rede social. Tu deve enfrentar muita resistência, assim, de convencer as pessoas a migrar pro digital, assim. Como é que tu convence elas? Cara, não é fácil, principalmente quando a gente fala de conteúdo, né? Tu tem que promover a tua marca e a nossa indicação sempre é de uma forma humanizada, né? Coloca o teu rosto aí, te identifica como quem tá por trás da marca que vai te ajudar a vender. Só que a maioria realmente não se sente confortável. E eu super entendo, não é algo fácil, né? Eu comecei a produzir conteúdo para minha empresa recentemente e também não foi fácil no início, agora é um pouco menos difícil, digamos assim, mas também não é fácil. Eu acho que a gente, como falou algumas vezes, né, a gente está num movimento, né, de mudança, vai ficar cada vez mais, como é que eu posso dizer, difícil de recusar algo como assim, porque o resultado ele tá aí, né? E eu até acho que contar com influencers é uma forma de tu conseguir atingir, indo bem direto à pergunta, né? Uma forma de atingir o resultado que tu espera, sem necessariamente ter que te expor. Que o principal problema é esse, assim. Muita gente já entende que as redes sociais são importantes, mas tem vergonha de se colocar ali no meio. E eu super entendo, como eu falei, né? Então, às vezes, tu consegue substituir a tua imagem por um influenciador, atrelar a tua marca a uma pessoa e conseguir atingir o mesmo objetivo até mais, porque tu vai usar a audiência e a projeção dessa pessoa. É claro que quando a gente fala de influenciadores grandes, é muito difícil uma micro, pequena empresa, por exemplo, fazer essa contratação, né? Mas o que a gente pode perceber é que não existem só grandes influenciadores. A gente tem hoje micro-influenciadores, influenciadores de nicho, com 5, 6, 7, 10 mil seguidores no Instagram, no TikTok, por exemplo, que podem te ajudar demais a vender. Principalmente se eles forem de nicho e teu produto casar com aquele nicho. Então, é um caminho para tornar isso possível, né? Então, não é... meu Deus, influenciadores, daí tu imagina a Virgínia Fonseca. Não, tem pessoas mais acessíveis e que adorariam ter um produto as patrocinando. Deixa eu aproveitar, contar uma curiosidade que acontece lá na Nova Era. A gente, enfim, tem as influencers, né? E começou a acontecer, da noite pro dia, a venda de um determinado produto que não saía. Daqui a pouco, saindo. Daqui a pouco falavam lá, Fabiano, né? Tal produto aqui está acabando o estoque. Eu, que estranho. Aí a gente começou a observar de onde vinha essa movimentação. E era das trends. Então, né, ia buscar realmente o que estava acontecendo. E, geralmente, né, eram de pessoas comuns, que foi ali, pegou o produto, passou e colocou, olha que maravilhoso esse creme, enfim, e viralizou de uma maneira incrível. E aí, tipo, como, né, acabamos tendo o produto, começou a sair, né? Então, às vezes, tem isso, como tu disse, né? Não precisa ter, né, muitos seguidores, né? Hoje também tem programas que tu coloca ali, site, né? Tu coloca no site ali o arroba do influencer e ele vai dando ali a, né, interatividade que ele tem realmente, né? Quanto realmente é influencer mesmo ou não, né? Que é a interação, né? Tem muita gente que curte ali, mas, né, não é uma curtida. Pensando no engajamento de verdade. Exatamente. Né? Tem uma... Até tu me lembrou de um vídeo que eu vi recentemente falando sobre a tendência de tu usar os teus próprios clientes como influenciadores. Então, tu na tua loja física, por exemplo, colocar num espelho que a pessoa vai ver pra... serviu, não serviu, ficou bom, não ficou. Um contorno, assim, uma borda. Tipo, tire sua foto e poste no Instagram marcando a loja. Pô, isso aí é fantástico. E às vezes a pessoa faz isso, tipo... porque quer mostrar esse produto que tá adquirindo, ou enfim, às vezes tu até pode atrelar uma promoção. Mas isso é muito legal porque, cara, é o teu cliente, né? A gente sabe, a indicação é um dos meios de venda mais fortes que existem. Então, quem que não vai ser persuadido por aquilo? É um cliente real na loja que viu, gostou, tirou foto. Cara, eu quero entender também o que é. Então, também é uma boa ideia. Eu tava pensando que, muitas vezes, o microempreendedor, ele já tá fazendo a gestão, ele já faz a compra, ele já organiza o estoque, ele vende. Então, ainda o marketing, né? Por vezes, mostrar o meu rosto. Realmente, ele vai ficar mais...
É mais uma função atrelada ali ao processo Sobrecarrega, dele, com né? certeza. Marketing é uma profissão que a galera acha que consegue fazer sozinha, né? Ficou Exato. apavorada, assim, porque daí, claro, tem o Canva que edita a arte, tem a IA que escreve a CapCut, legenda, tem o CapCut que faz o vídeo, e aí a galera acha que domina, né? Aham. Que marca que é só postar no Instagram, quando tem N estratégias por trás pra ter sucesso, né? E como o Fabiano estava falando, eu até tinha anotado aqui sobre analisar os dados, né, das compras ou mesmo dados de venda dos produtos ou de pesquisa, histórico de pesquisa de um cliente, do Exato. cliente, né? Porque isso vai facilitando esses processos de estratégia de venda do produto, né? Com então, certeza. qual a gente vai colocar em que momento, em promoção. É um grande desafio da tecnologia hoje, né? Principalmente lá na nova era. Então, a gente tem BIs, né? Que trazem a informação, e só que o que fazer com elas? O desafio maior é esse. Uhum. Então, a gente tem vários ali. Tem a necessidade, por exemplo, esse indicador de trend a gente já tem. Então, quando começa o movimento, a gente já observa, opa, esse produto aqui já está saindo muito rápido, eu tenho 3 dias para vender ele. O que a gente tenta, né? Tenta repor o mais rápido possível para continuar aquela venda. E com isso a gente, então, tendo essa, né, a parte do CRM, né? Que é o software, então, que administra esse movimento, colocando todas as informações lá, quantas vezes comprou, o que consumiu, enfim. E aí tu consegue, né, manter esse cliente aceso, né, para que ele faça a recompra. Perfeito. Fidelizar, né? Então, é muito importante, principalmente isso, saber usar a informação. Hoje é fácil, né, de certa forma, desde que tu tenha, né, os programas corretos para buscar essa informação, mas o desafio é o que fazer com isso. É isso aí. Acho muito louco que todos os episódios desse podcast acabam em IA, né? É muito um assunto que as pessoas querem muito falar, né? Inclusive, a gente tem um episódio sobre IA maravilhoso aí, então quem não assistiu ainda, fica a dica aí Eu de assistir, assisti, que tá muito bom. Eu peguei até aquela deixa lá dos alunos, né? Que eu tive também já, né? Colocando, que a gente pegou e falou, né? Comenta aqui, né? A linha, como tu falaste ali, né? Comenta a linha de script. Hoje, eu falo com eles da gente pegar e aprender bem, né? Toda a parte básica, enfim. E tu usar a inteligência artificial para comparar o teu código. Então, ele ser um auxílio mesmo teu de aprendizado, né? Então, tu vai ali, faz do teu jeito, faz como tu, né, acha. E aí, depois tu copia aquilo, né, e coloca ali, tem como melhorar? Que dicas tu me daria para melhorar? Então, essa para o aluno de programação, né, ao invés de estar copiando e colando ali, porque, na verdade, ele não está, né... Aprendendo nada. E não está nos sabotando, ele está se auto-sabotando. Exato. Aí É muito legal que a gente está falando sobre tendências do varejo, mas a gente retoma a tecnologia, né? Porque os nossos alunos vão atuar nas empresas do comércio, né? Em áreas de TI, em áreas de dados, né? Então, os nossos alunos, eles vão estar integrados nessas empresas também, né? Não é só especificamente nas áreas, nas empresas de TI, mas também nas áreas do varejo. E é uma outra movimentação de novo, né? Ou seja, vai ter profissões que vão deixar de existir, né? Vai. Mas assim, ao mesmo tem um monte abrindo em torno disso. Então, né, ficar atento a isso, que a gente estava comentando aqui mesmo, programação, aprender a programar, junto com a inteligência artificial, junto com ela, né? E como eu falei, né, também o curso de Excel, porque o Excel é importante para depois um Power BI, né, para te colocar isso, as empresas hoje adoram. Gestor adora gráfico no Excel. É incrível o dashboard. Eles amam. Mas aí não, né, tem que mostrar com sentido. Né? Então, tem que chegar lá com propriedade. Vai apresentar os números lá, né, para o gestor. Então, tem que colocar, por que aconteceu isso? Por que esse mês vendemos tanto e não tanto? Né? Ele vai te fazer essa pergunta. Então, tu já tem que estar ali, foi por isso, né? Acredito. E aí é ciência. Tu tem que pegar e mostrar dados. Não tem que vir, eu acho que foi. Como assim tu acha que foi? Né? Vai investigar. Então, né, isso até é uma para parte analisar as estratégias, né, Caetano? Perfeito. Poder analisar se aquela estratégia que foi imputada num mês tá fazendo sentido ou não, se tá vendendo, se tá tendo retorno ou não, né? Então também vai utilizar dos dados. É muito importante. Não, pode falar. Mas é muito importante, já puxando a parte, né, do planejamento estratégico, né? Nós termos, né? E as empresas têm isso já ao natural. Então, né, mesmo que tu vai começar um negócio, aonde tu tá, que capital tu dispõe, né? Aonde tu quer chegar? O que tu precisa fazer para isso? Né? Pode começar pequeno? Pode. Né? Então, vai começando pequenininho ali e aí vai, né, melhorando. Só que até essa melhora, tu já tem que estar dentro do teu plano preparado. Então, a minha ideia é o quê? Vender 100 desses, tá? E depois que tu vendeu 100, o que tu vai fazer? Não, daí eu vou comprar 200 e eu vou querer vender 200. Beleza, é uma estratégia. E vai a ela. Né? Perfeito. Eu ia até fazer um paralelo com o que o Vitor trouxe sobre todo mundo achar que marketing é simples,
Não, mas eu faço esse vídeo aqui, posto e já era. Né? Só que isso é só, digamos, a fase final, assim, a produção desse conteúdo. Marketing é muito sobre estratégia, mas também informação, dados. Então, tu conseguir rastrear, ter clareza sobre o resultado gerado e conseguir rastrear de onde ele veio. Qual foi a ação que tu tomou que te gerou esse resultado, né? Se isso está de acordo com a tua estratégia ou não, e se precisar redesenhar a rota. Então, é muito sobre realmente tu pensar como vender ou como promover um negócio. E o conteúdo em si, ou o anúncio, a propaganda, é, enfim, só a fase final ali, né? É, de fato, a operacionalização de toda essa estratégia. Acho que a gente poderia conversar por mais algumas horas, Nossa, né? com sem certeza. dúvida. A gente vai aprender muito sobre Eu essas adoro quando os estratégias. episódios terminam com vontade de... Quero falar mais De sobre isso. continuar. Eu ia falar mais. Não, e Eu me seguro. E Asa, calma, que agora a gente tem um momento justamente pra dizer para as pessoas que querem continuar nos ouvindo, que querem continuar aprendendo sobre esse conteúdo, onde elas podem procurar, né? Então a gente tem aí o nosso último quadro, que é o material complementar, que é um momento onde vocês vão dizer para essa galera aí que tá nos ouvindo o que eles podem consultar agora de material, o que eles podem fazer, dar dicas, né, de um curso, de um livro, de um podcast, do que vocês acharem pertinente aí sobre a pauta de tendências no varejo. Isso aí. Então agora é a hora. Quem Legal. começa? Quer começar? Dica. Bom, dando aula, né? Principalmente a parte vendo aluno hoje, né? Até para colocar um pouco de calma nesses corações tão ansiosos, né? Que as coisas se conquistam aos poucos. Eu, dentro de sala de aula, eu vejo muito isso e acho que é uma tendência porque eles estão com a informação na mão, então eles querem tudo rápido, pronto, né? E é um processo. Então, eu acho que a primeira coisa que eu daria, né? Calma um pouquinho, as coisas vão acontecendo natural. Hoje já tem, tu pode, enfim, estudar 20 minutos por dia, tá ótimo. Então, procura encontrar alguma coisa que tu goste de fazer, que tu ame fazer, que tu vai ficar 8 horas do teu dia, né? Dedicado a isso, trabalhando e... fora os anos trabalhando com isso. Claro que a gente entra, né, querendo uma coisa, quero ser programador, às vezes, né, acontece, mas de tu não seguir aquilo, né, mas ter principalmente isso, tipo, tentar encontrar primeiro isso, de forma calma, né, ó, eu quero ser programador, eu quero trabalhar com vendas online, eu quero ser empreendedor, eu quero ser designer, né, e aí então, dentro daquilo que são 3 coisas, né, o primeiro é o querer muito, mas não é aquele querer muito, é o querer muito mesmo. Aí adquirir o conhecimento, né? E isso hoje a gente tem tanto na internet, isso, né? Quando tu não vai para a sala de aula e tu vai querer um EAD, por exemplo, à distância, tu tem que ter a disciplina, né? De colocar e principalmente não esquecer aquele primeiro, né? Que é querer muito. E depois praticar. Hoje a gente observa muito a gente fazendo, né? Na sala de aula, alguns exercícios e tal, mas o próprio aluno ele não se testa quando chega em casa. Ele não pega e tipo assim, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer um site hoje. Né? E aí, então, vou tentar, né? Tipo a padaria da esquina, né? Enfim, vou colocar aquilo. Então, não esperar muito, fazer muito por si. Então, ir correr atrás. A informação está ali. O TikTok, a gente, né, comentou antes, eu gosto muito em virtude dos vídeos curtos, né? Porque a gente, né, deve ter muita gente assistindo agora na velocidade 2, falando bem rapidinho, né? Porque a gente vai naquele ponto, porque acaba sendo vídeos longos, né? E aí tu vai naquele ponto. O TikTok já vai ali. Então, assim, e eu digo também uma outra coisa que é bem interessante. Quer conhecer a vida de uma pessoa, pede para ela mostrar o feed do TikTok. Ali ela, né, conforme teus likes, ela vai, né? Tem o dia a dia, né? Exatamente, ele vai te cotidiano. colocando tudo que tu gosta. Então, tipo assim, se eu gosto de programação, eu assisto programação. Então, aquelas dicas de programação. Isso é legal até para nós, porque a gente, de certa forma, são dicas que nos mantêm atualizados. Então, e em 3 minutos. Então, tu tá ali, tipo, o que vai fazer? Vou dar uma olhadinha no TikTok. Opa, isso aqui é legal. Curtir. Né? Tu pode até salvar, enfim. Então, basicamente são isso, né? Dentro da questão dos alunos mesmo, procurar isso aí, ir com calma, né? Que tudo vai dar certo desde que ele tenha, né? Continue curioso, Cara, né? isso aí. Vai É ter a dica. dica. E aí, Caetano? Eu complemento aqui dizendo que tem muito conteúdo sobre qualquer coisa gratuito à disposição na internet, né? Eu gosto muito do YouTube, gosto dos vídeos mais longos, vejo na velocidade 2.0, admiro. Mas me ajudou bastante, assim, quando eu tenho alguma dúvida pontual, eu vou lá e recorro a esse material em primeiro lugar, antes até de decidir se eu vou investir num curso ou de um treinamento maior, por exemplo.
Eu esqueci o que eu ia dizer. Mas, enfim, como dica para quem... me lembrei o que eu ia dizer. Muito importante, inclusive. Fica aqui o convite, né, nesse sentido, para quem tiver interesse, conhecer um pouquinho das nossas redes sociais, principalmente o nosso YouTube, CID Digital, CID SIDDI. A gente começou um quadro novo lá que chama CID Talks, onde a gente chama algumas pessoas da nossa área, então designers, web designers, empresários, gestores de tráfego e por aí vai, para falar um pouquinho sobre a sua experiência. Tem 2 episódios já. Olha, a ideia é que a gente solte mais 2 até o fim do ano e ano que vem eu quero fazer muito mais. Então, fica esse convite, são conversas bem legais. E, de novo, né, puxando pro meu lado, acho que se eu pudesse sugerir um livro pro pessoal, seria o livro Marketing 4.0. Já tá no 5.0, mas eu gosto muito do 4.0, ele me ajudou bastante. Ele fala muito sobre tendências de consumo, como que mudou muito com o advento aí das redes sociais e mídias digitais e como trabalhar, né, dentro dessa mudança. Muito bacana, Que massa, gente. muito massa. Eu esqueci do Merchan, Nova Era. Isso aí. E Senac, Nossa grande né? parceira. Senac, não, agora eu vou fazer o meu Senac, fica isso tranquilo. aí. Que o nosso material complementar, ele é sempre o mesmo, assim. Mas é muito ligado ao que a gente fala nos episódios, assim, né? Então, o Senac tem um portfólio de cursos enorme, que a gente já falou aqui hoje, né? Vai totalmente ao encontro do que a gente fala nesse episódio, né? Então, assim, tem interesse em entrar na área, quer ser um programador, quer trabalhar com comércio, quer trabalhar com gestão, quer trabalhar com design, quer aprender um novo idioma, Senac São Leopoldo, dá uma olhada no portfólio lá nas nossas redes, no Instagram, né? Isso aí, inclusive agora a gente já está com a campanha de antecipação com 40% de desconto. Então, a melhor campanha do ano. E a gente também está usando as nossas camisetas do Tá de Graça, porque ano que vem vão ter muitas vagas gratuitas também de vários cursos, tanto de curta duração como técnicos. Então fica ligado nas redes do Senac São Leopoldo que vai ter muita novidade para 2025. Agradecer muito vocês dois. Acho que vocês trouxeram grandes contribuições. Foi um papo muito legal, né? Como a Mica falou antes, a gente poderia ficar horas aqui debatendo. Isso é muito massa. Então, de verdade, muito obrigado por terem topado estar aqui com a gente hoje. Pô, a gente que agradece, né? Eu tô lisonjeadíssimo aí com a oportunidade. Foi minha primeira experiência, né, em estar em um podcast, como eu comentei com vocês. Gostei muito, muito, muito do papo. Foi leve, foi bacana e realmente acho que agregou. Pelo menos espero que tenha agregado. E, enfim, torço pelo sucesso de vocês aí, que venham mais episódios e que continue agregando bastante o pessoal. Eu também, só agradecer, né? Conheço os dois aqui e já coloquei, né? E vou colocar de novo. Vocês são muito bons no que fazem. Vocês são tipo assim, feijão com arroz, sabe? Vocês entraram legal. E quem conhece o Senac, né? Como eu, 2014, quando eu entrei, enfim, a revolução que vocês fizeram foi sensacional. Mantenham isso. Mantenho mesmo. Esse corte eu vou postar no meu perfil do Instagram. Mas é verdade. A gente voltando lá atrás, né? O Marcos sabe disso, né? O diretor atual lá do Senac foi meu diretor, né? Hoje é a Patrícia, né? Mas a Lianara também já foi. São excelentes gestores, né? O Senac enfim, é uma vibe muito legal e a gente tem essa paixão, né? Às vezes eu venho, às vezes eu saio, às vezes eu volto. Estamos aí. Tá sempre conosco, né, Fabiano? Mas parabéns mesmo Obrigada. pelo projeto de vocês aí. Muito obrigado. E que a gente vai se ver ainda no Senac e a gente vai se ver lá no Lab, né, Caetano? A gente vai lá te visitar lá no Lab da FEComércio, agora que tá de volta a Casa do Comércio Gaúcho. Então nós vamos pra lá. E agradecer aí quem ficou nos acompanhando até agora, né? Curtindo esse papo com a gente pelo canal da Penso Mais. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, sigam o Senac São Leopoldo, a Nova Era, CID Digital, que a gente segue essa conversa online. Muito obrigado. Show de bola. Até mais. Até mais.